Olá, meu nome é Cristina, eu sou da Pastoral Social e a minha pastoral ficou na Semana Bíblica para falar a respeito do Evangelho de Marcos. Eu vou ler alguma coisa porque não tenho condições de dar uma aula, mas é muito interessante. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito nos anos 60 da era cristã. É composto de 16 capítulos e foi o primeiro evangelho a ser publicado. Dos capítulos 1 ao 10, ele se concentra na apresentação da obra, serviços e milagres feitos por Jesus. E isso como ele glorioso e triunfante. Isso é assim, as coisas são mais imediatas, os milagres são mais urgentes. E já dos capítulos 11 ao 16, ele se concentra no sacrifício, na morte e ressurreição de Jesus como nosso Salvador. O autor desse evangelho é Marco, também conhecido como João Marcos, tá? Para Marcos, o essencial no evangelho era a chegada do tempo do reino, o tempo da graça e o tempo de Deus em nossas vidas. E isso é visto no capítulo 1, no versículo 15, em que ele escreve: completou-se o tempo e o reino de Deus está perto. Convertei-vos e crede no evangelho. Então, o que acontece? O público preferencial de Marcos eram os recém-convertidos, eram os gentios. E quem eram os gentios? Gentios eram os pagãos romanos. Essa mensagem era direcionada para eles. Ele apresentava um Jesus como servo, como aquele que veio para servir os humanos. E isso também está na Bíblia, no capítulo 10, versículo 45. Ele escreve: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Jesus é apresentado como Filho de Deus a partir de suas obras. Marcos tem uma narrativa que expressa ação e senso de urgência. Você vê isso na Bíblia também no capítulo 5, no versículo de 25 a 34, que é aquele versículo em que há uma mulher que sofre de hemorragia permanente, foi a vários médicos e não consegue ficar curada. E o que acontece? Ela, sabendo da chegada, né, de Jesus, né, e a multidão seguindo, toca nas vestes, só toca nas vestes de Jesus e fica curada. E aí ele sente que alguma coisa está diferente, pergunta: quem é que me tocou? Aí ela fala que é ela que tocou nas vestes dele e ela se sentiu curada. Ela, que era uma mulher excluída da sociedade, era uma pessoa impura, ela tornou-se uma mulher pura, ligada à sociedade e principalmente com a fé, que é o mais importante, porque o milagre se deu devido à fé que ela tinha. Você vê, ela não precisou só tocar nas vestes para poder acontecer o milagre. Então isso é extremamente importante, porque o evangélico tem justamente essa finalidade de apresentar Jesus como Filho de Deus. E o episódio central do evangelho, então, está no capítulo 8, no versículo 29, que ele pergunta para os discípulos dele, tá? De Jesus. Ele pergunta. Então Jesus perguntou-lhes: e vocês dizem quem eu sou? Aí Pedro responde: tu és o Messias. Então é a chegada dele, né? Sabe que vai haver uma grande transformação, muita coisa vai acontecer, mas sabe que ele é o grande Salvador. Então, o destaque dessas passagens fica mostrando que Jesus se compadece, que Jesus ele chora, que Jesus se entristece, que Jesus fica
Assim, quando vê a morte de Lázaro, então isso fica muito em ênfase no Evangelho de Marcos, que é justamente essa humanidade verdadeira de Jesus, né? Ele está se entregando de corpo e alma para tudo que está acontecendo. E uma coisa também que eu achei bem importante foi o capítulo 8, no versículo 34, que ele fala assim: então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então isso quer dizer o quê? Que a gente, atualmente, vocês veem que nós estamos passando por tempos difíceis. Não são tempos fáceis. Existe uma pandemia, existe uma insatisfação, existe uma divisão de valores. E aí o que acontece? Na dificuldade, nós temos que sempre ter a palavra de Deus, que é a esperança de que tudo isso vai melhorar. Que a gente tem que ter nossos problemas, os problemas lá de fora, mas que a gente tem que ter a fé, tem que ter a esperança de que tempos melhores virão, e vão vir mesmo, isso é fato, não tenha dúvida. E para finalizar, eu botei uma frasezinha que eu achei bem bacana, que é: precisamos ser o sal da terra e a luz para este mundo. Nós precisamos ser o sal da terra e a luz para este mundo. Então é isso, meus queridos. Eu achei o Evangelho de Marcos muito bonito. Realmente aprendi muita coisa que você vai entrando nos detalhes. E esse videozinho que vai passar agora, depois da minha explanação, fala sobre isso também. Mas é uma coisa mais lúdica, tá? E eu acho que vale a pena. São só 4 minutos que você vai ter também um resumo sobre o Evangelho de São Marcos. Eu agradeço a todos a atenção e fiquem com Deus.